Olá pessoal, Carlos da Tanigo Show Mega Relojaria. Vamos fazer esse review aqui, ó. Muita gente está pedindo para mim fazer o review dessas máquinas aqui, ó. Esse verde, esse Pepsi, tem o preto também, SolarTech. Isso mesmo, modelo SolarTech. Já estão apelidando esse de Turtle Solar Oriente, olha só que legal. E não é para menos, né? Se a gente pegar aqui, ó, vamos colocar do lado do tradicional. Ainda é um pouquinho menorzinho o display dele e tal, mas o formato da caixa lembra muito o Turtle, lembra bastante, tá? Existem algumas diferenças, principalmente aqui na parte inferior, tá? Que aqui é baulado, aqui não, mas a parte superior lembra bastante, né? Apesar da coroa estar na posição 3 horas, lembra muito o Turtle, tá? Esse modelinho aqui é o modelo Solar, como eu já disse. Esse aqui é o MBSS 1443, nós temos o MBSS 1444 verde, né? E o 1445, que é o preto, tá? São três modelos diferentes, em cores somente, né? A parte interna dele é igual, as pulseiras e a caixa também é igual. O que vai mudar é a cor do mostrador e o bezel dele, certo? Esse modelo aqui é o modelo solar com o calibre Epson, tá? O calibre solar Epson é um calibre extremamente simples, porém bem funcional, tá? Um calibre simples e funcional. É um calibre que não vai ter nem rubi, tá? Mas isso não vai interferir no funcionamento dele e na precisão desse super relógio. Ele, como vocês podem perceber, ele tem um calendário simples na posição 3 horas, tá? E aqui nós temos uma caixa totalmente em aço inox, muito bem desenhada, muito bem polida, tá? Nós temos um bezel rotativo unidirecional, então ele só roda para o sentido anti-horário, tá? Nós temos aqui um vidro de cristal mineral, tá? Um vidro de cristal mineral aqui. Temos aqui um fundo dele, fundo rosqueado. Temos aqui uma coroa, a coroa dele também é uma coroa rosqueada, pessoal, uma coroa rosqueada, tá? Uma coroa rosqueada aqui, a hora que você vai puxar tem mais dois estágios, né? O estágio da hora para acertar o calendário também, e por conta da coroa rosqueada, fundo rosqueado, esse acabamento sensacional, ele ganha uma resistência de 200 metros, tá? Uma resistência para 200 metros, um relógio sensacional pelo preço que estão pedindo por ele, tá? O tamanho da caixa aqui, sem contar a coroa, 44 milímetros, um pouquinho menor que o Seiko Turtle realmente, né? Esse aqui é o Oriente aqui, ele tem 44 milímetros de largura de caixa. Nós temos aqui uma pulseira aqui com elos sólidos, tá? São divididos em 3 partes, porém é um elo sólido, tá? Com terminal com uma chapa dobrada. Terminal com uma chapa dobrada ali, tá? Nós temos aqui também um fecho, tá? Duplo, tá? Não vou tirar o plástico para poder abrir a pulseira, mas aqui nós temos o fecho duplo. Você poderia abrir aqui os dois botões para acionar o segundo botão, ou a abertura da pulseira dele, né? E como já a própria plaquinha diz aqui, um SolarTech de respeito, certo? Então isso aqui é o super modelo Seiko Oriente Solar. Oriente Solar, e algumas pessoas já estão chamando ele de Oriente Turtle, certo? O lumen dele é um lumen bem legal. Vou deixar o lumen aqui do lado aqui para vocês perceberem ele como é que é, tá? Olha só como é que é bem brilhoso. E aqui do lado aqui eu vou colocar agora para vocês, olha só, o verde, tá? E o preto também. Vamos colocar um do lado do outro aqui para vocês poderem ter uma noção dos 3 modelinhos aqui que a gente tem à disposição aqui para vocês. São as 3 cores que foram lançadas agora nessa campanha de outono da Oriente, tá? São 3 modelos sensacionais, e agora deve daqui uns dias chegar também o modelo com pulseira de silicone também, tá? A gente foi fazer o pedido agora e infelizmente está esgotado, então a gente tem que estar aguardando. A gente estava na fila de espera, mas não chegou para todo mundo, então a gente está esperando agora para a chegada dos modelos com pulseira de silicone também, certo? Gostaram desse super modelo? Olha, eu vou dizer uma coisa, particularmente existem os prós e os contras, né? Para quem gosta de relógio pro dia a dia, pro batente, é um excelente relógio, um
um relógio sensacional. Se você pensa de usar um relógio desse para fazer coleção, já fique um pouquinho com o pé atrás, tá? Por conta de ser um calibre um pouco mais simples, é um relógio um pouquinho mais... É bonito, porém é um relógio funcional, não é um relógio para fazer coleção. Na minha visão, tá? Na minha visão, certo? Outro detalhe também que eu tenho que colocar para vocês, existem alguns cuidados, tá? Alguns cuidados que você tem que ter com um relógio solar. Tá? Quais são esses cuidados que você tem que ter com um relógio solar? Em primeiro lugar, ele não pode ficar no escuro. Se você deixar ele totalmente assim no escuro, ou deixar na caixinha guardada ali na sua gaveta, ou até mesmo colocar dentro da gaveta e deixar ela fechada completamente, o que vai acontecer? Ele tem uma autonomia somente para 4 meses no escuro. Então, se ele tiver uma autonomia para 4 meses, depois de 4 meses o relógio vai parar, tá? Aí depois disso vai ficar um pouco complicado, porque você precisa deixar pelo menos 5 horas, né, embaixo de uma luz fluorescente para poder começar a funcionar. Ou então deixar no sol por apenas quase 1 hora. Você tem que deixar quase 1 hora no sol ali, certo? Para poder começar a pegar carga e começar a funcionar novamente. Aí entra o segundo detalhe, né? Se você for fazer isso, deixar ele no sol, por exemplo, ele não pode ter um aquecimento. O calor dele é um grande inimigo para esse relógio. Então você não pode deixar ele no calor, tá? Outra coisa que vocês também têm que tomar muito cuidado, choque, batida, isso aí pode acabar estragando o relógio. Uma batida mais forte, por exemplo, na coroa, pode entortar a coroa, apesar dela ter uma coroa rosqueada, pode estragar a coroa, pode começar a entrar água, e se entrar água, estraga o maquinário também, certo? Então, esses cuidados mínimos você tem que ter com um relógio desses, tá? Então, jamais deixe ele no escuro, né? Jamais deixe ele em calor extremo, né? E também tomar cuidado com água e choque, né? Isso aí seria essencial para você ter um relógio com uma longevidade maior. Aí as pessoas vão perguntar para mim quanto tempo, tá? Quanto tempo ele teria que trocar a bateria dele. Isso vai depender de cada um de vocês, tá? Porque a questão é o seguinte, uma bateria dessas, ela tem uma vida útil de 500 recargas, tá? 500 recargas para um relógio pode variar entre 6 a 10 anos, então eu coloco 8 anos, tá? Mas isso não impede que uma pessoa fique com esse relógio usando 12, 13 anos, 14 anos, sem precisar trocar o capacitor. Assim como tem pessoas que acabam com 8 anos querendo trocar já o capacitor, tá? Então vai depender de cada pessoa, tá? Se o relógio, por exemplo, você usa um relógio com manga comprida sempre, por exemplo, o relógio vai ficar por baixo da manga ali, então ele não vai pegar tanta luz, então o capacitor dele pode desgastar mais rapidamente. Já você usa sempre ele exposto a uma claridade, talvez ele dure um pouco mais. Então tudo isso vai depender do seu uso do dia a dia, tá? Então, como é um produto extremamente novo, tá? A gente só vai poder dizer o seguinte, só o tempo vai poder dizer o quanto tempo exato, tá? Porque nem em laboratório é uma coisa, na vida real é outra. Então isso aí é a grande preocupação nossa, é informar vocês que não tem como informar para vocês assim, olha, 3 anos, 5 anos, 8 anos, não tem como, tá? Isso vai depender do uso de cada um de vocês e exatamente uma coisa como é que fala? É aquela história, né? Treino é treino, jogo é jogo. Então, vamos ver como é que esse relógio vai se comportar no mercado aí nos próximos 10 anos. Valeu? Essa aí é a minha opinião, certo? Gostaram da dica? Se você gostou da dica, se inscreve no nosso canal, não deixe de deixar o joinha aí, que a gente sempre tá prontinho aqui para apresentar novas novidades para vocês. Valeu? Um grande abraço!